Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. A minha convidada de hoje é a criadora Catarina Requeijo, que vai estar em cena com o espetáculo Não Há Duas Sem Três, de 14 a 30 de janeiro, no Luca, Teatro Luís de Camões, na Calçada da Ajuda, em Lisboa. Olá, Catarina, e muito obrigado por estares aqui uns minutos a conversar comigo. Olá, Pedro. Então, vou começar com uma pergunta mais genérica, logo para, ou mais para te fazer pensar um bocadinho, antes de falarmos especificamente do espetáculo, que é aquilo que nos traz aqui. Era tentar saber quais são as inquietações que te têm levado a criar nestes últimos tempos, com tudo o que tem acontecido, o que é que te interessa neste momento, o que é que te tem interessado comunicar, se houve alterações, se mantens a linha, o que é que te vem à cabeça? Acho que não mudou nada, estava a pensar agora enquanto tu estavas a perguntar, mas acho que, pelo contrário, depois eu na pandemia estava a ensinar um espetáculo na Dona Maria sobre a guerra, mas foi uma coincidência, e foi uma coincidência feliz porque o espetáculo tinha dois campos separados, portanto os atores não contactavam um com o outro, e foi ótimo porque era o espetáculo mais ascético que se podia imaginar. Depois disso criei outro espetáculo para a Dona Maria, já dois, e não, pelo contrário, até pensei que não queria nada falar sobre o que está a acontecer, porque acho que estamos todos muito fartos, mas as crianças estão especialmente cansadas disto. Portanto, acho que pode haver lugar para um espetáculo que reflita sobre isto. Vi há pouco tempo um da Sofia Cabrita sobre o isolamento dos adolescentes e gostei imenso, mas a mim não me deu vontade nenhuma de pensar nisso. Okay. E neste espetáculo especificamente, como ele vem na sequência de outros dois, é mais condicionado pelo que já vinha anteriormente do que por esta situação da pandemia. Ok. Então, falando deste espetáculo, podes-nos dizer assim, em termos gerais, o que é que nos fala este Não Há Duas Sem Três? Não Há Duas Sem Três é o terceiro de uma série de espetáculos que eu comecei em 2012. O primeiro foi feito na Gulbenkian, chamava-se A Grande Corrida, que era a história de uma corredora de automóveis, a Manela, que nunca desistia, ultrapassava sempre os obstáculos e que a meio da corrida fazia um telefonema para uma tia para ajudar no caminho. Mas a tia ouvia um bocado mal e ela tinha um acidente. Depois resolvi, a convite da Susana Menezes, que gostava muito desse espetáculo, ela convidou-me para fazer um outro com as mesmas características. Então criámos o Muita Tralha, Pouca Tralha, que era a versão do outro lado do telefonema, que era a tia Odete, com o seu marido Alfredo, a deslocarem-se para ver a corrida da sobrinha, com uma série de tralhas, e a meio tinha esse telefonema. A Susana, acho que há cerca de 2 anos, desafiou-me a criar um espetáculo para crianças, em que eu entrasse como intérprete, e eu, como gosto muito destes dois espetáculos e gosto muito desta equipa que se mantém a mesma desde o início, fui buscar outra vez estas personagens da tia Odete e do tio Alfredo para contar a história de como tudo começa quando, no dia em que a Manela faz 7 anos, a levam à feira popular e a perdem por lá e vão encontrá-la nos carrinhos de choque, onde ela ganha a sua primeira taça e neste momento está a tia Odete à procura da taça porque vão abrir um museu para a Manela que vai inaugurar na Bobadela. E então é a procura dessa taça que faz recordar o dia da ida à Feira Popular. Como tu disseste que este espetáculo de facto é o terceiro é uma trilogia, podemos chamar assim. Eu até digo que depois de uma trilogia um artista se pode reformar, portanto... Exato. Não, espero que não. E queria te Também. perguntar se te interessou trabalhar este formato monólogo. Eu não sei se os outros dois também eram nesse formato. Não, o primeiro entra a Maria João Castelo, que é a cenógrafa, entra também como intérprete. A equipa manteve-se, a Inês Barahona escreve comigo o texto e a Maria João Castelo faz a cenografia e figurinos dos três. Agora neste acrescentámos o Sérgio Delgado na sonoplastia e a Sara Inês como assistente. Mas interessa-me este formato monólogo. Eu gosto muito de contracenar, às vezes é uma questão prática e quando fazemos monólogos, primeiro é mais barato e nós temos que pensar sempre nessas questões, não é? Eu gosto de pagar relativamente bem às pessoas que trabalham comigo, daí às vezes sermos menos, e depois também é um formato que é muito portátil,
não só por ser só uma atriz, mas porque os cenários são portáteis, não têm grandes recursos técnicos, e eu fiz cerca de 80 sessões de cada um dos outros espetáculos nos sítios mais inusitados, e então queria outra vez ter um espetáculo que me permitisse sair de Lisboa e ir aos sítios onde normalmente não há hipótese das crianças e das famílias verem teatro. Essa é uma das minhas preocupações. Há essa expectativa de circular então com esta peça, não é? Sim, há alguns sítios que já estão confirmados, Évora em agosto, Almada em novembro ou outubro de 2022 e claro que queria rodar mais com este espetáculo, mas não tenho um especial, não acho que o monólogo seja, até tenho muitas saudades de fazer espetáculos com outras pessoas, mas como este já estava desenhado assim e vem nesta sequência, fazia sentido que fosse eu a fazer as duas personagens na mesma. Claro. Nesse sentido, pergunto-te se é um desafio adicional, sabes? Porque é um triplo papel, ou seja, tens a coautoria do texto, a encenação e a interpretação. É duro. É duro, é? É um bocado duro, por isso é que tenho sempre um assistente ou uma assistente. Ontem, por exemplo, fazia um bocado do ensaio, a Sara filmava, eu saía e ia ver o que tinha feito. Depois ficava de fora, a técnica dava as deixas para eu ver como é que era a luz e o som naqueles momentos e eu falava fora do cenário. Portanto, há esta situação de cabeça tripartida, não é? Mas também facilita, porque eu escrevo o texto com a Inês, mas cada uma de nós pode escrever coisas independente da outra, não temos que estar sempre a perguntar, portanto também é muito fácil eu nos ensaios de repente escrever alguma coisa que eu preciso para resolver aquela situação. Ok. E o que é que tem de especial o público mais jovem? Não sei se tem alguma coisa de especial, tem uma frontalidade que é diferente, mas eu acho que, perguntam-me sempre isto, se é muito diferente criar para a infância ou para adultos, eu acho que é exatamente a mesma coisa, a mesma exigência, até porque as crianças normalmente não vêm sozinhas, vêm ou com os pais ou com os educadores, portanto também interessa que os espetáculos despertem algum interesse nos adultos, não é? Claro. Estes espetáculos são todos espetáculos com o texto em rima e que, ok. pronto, isso cria uma cadência e uma facilidade de decorar o texto que faz com que muitas vezes o público consiga intervir e repetir partes do espetáculo. Tem sempre, como as histórias tradicionais, um mecanismo por acumulação, que se acrescenta mais alguma coisa. Repete-se tudo, como as histórias da Formiga e a Neve, aquelas histórias antigas em que se vai contando e vai acrescentando sempre alguma coisa, que é um mecanismo que também ajuda a exercitar a memória de quem está a ouvir e que perdura, não é? Porque as histórias tradicionais existem há muito tempo e a sua estrutura continua a funcionar. Eu gosto muito disso, da repetição e da acumulação. É um lado um bocado infantil. Neste espetáculo não há duas sem três e na vida também. Não há duas sem três? Na vida também não há duas sem três, aqui não houve, isto é vida, é espetáculo, mas também é vida, não é? Não há duas sem três, eu fiz dois e agora fiz o terceiro e acho que não me vou reformar, espero, mas que em relação a este modelo e a estas personagens acho que é para fechar este ciclo, mas não há duas sem três, mas também pode haver 4 ou 5 noutras situações. Mas neste caso em particular vais fechar aqui Acho que sim. Ok. Sim, é engraçado, eu acho muito engraçado explorar um modelo e levá-lo, ir apurando esse modelo, mas há um limite em que também nos começamos inevitavelmente a repetir, portanto acho que agora era desafiante pensar noutra coisa e eu também gosto muito de fazer espetáculos em que eu não entro com outras pessoas, portanto vamos ver. Olha, se eu te pedisse um desejo para o teatro, para os tempos mais próximos, o que é que me dirias? Para as pessoas terem condições de trabalho. Não era só no teatro, era em todo o lado, não é? No país inteiro. As pessoas terem condições de trabalho dignas e não corrermos o risco de termos uma geração que já acha normal as condições em que se trabalha, porque
as pessoas acham normal não ter um salário, ganharem por. Não estou a falar no teatro, não é? Mas as pessoas todas acham normal que se ganhe porque se entrega uma encomenda e que se ganhe só. Ou que se vende uma casa, que as pessoas não tenham um ordenado, não tenham. Acho que era mesmo para o teatro e para toda a gente, era as pessoas terem condições dignas. E estamos um bocadinho longe. Catarina, muito obrigado. Foi um gosto falar contigo estes minutos. Obrigada, Pedro.